Olá, estamos iniciando o segundo episódio do Conta Mais, o podcast de negócios e contabilidade. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cases de sucesso com empresários, com profissionais, autônomos e um pouquinho de contabilidade também, dar uma perspectiva contábil para aquilo que for conversado. Então esse é o nosso segundo episódio e a gente está recebendo aqui uma visita pesada, ilustre, que é o proprietário da Hidrolite, Rafael Borges. Bem-vindo, Rafael, tudo bem? E aí, Fernando, tudo bem, cara? Prazer, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de dividir um pouquinho aí com a turma. Legal. Rafael, me deixa muito feliz de ter aqui no nosso podcast, né? Eu sei que tu és um cara bastante ocupado, tem um negócio bastante relevante para tocar. Eu queria que falasse um pouquinho de ti, um pouco da tua trajetória, o que tu fazes, e depois quem que é a Hidrolite, né? O que é essa empresa Hidrolite, o que ela faz, onde é que ela está. Então, se puder dar uma resumidinha pra gente. Legal. Eu sou o diretor da Hidrolite. Hoje a Hidrolite é o maior player do mercado nacional na fabricação de órteses pré-fabricadas, né? Produtos ortopédicos, produtos para fisioterapia, reabilitação. E a gente também tem um braço voltado para o público fitness, treinamento funcional e tal. Então hoje o nosso portfólio ele se resume a isso. Eu sou natural de Garopaba. A gente é uma empresa familiar. Esse ano a gente completa 35 anos de mercado, de atuação. O meu pai e a minha mãe começaram um negócio no fim da década de 80. O meu pai começou fazendo raquete de frescobol. Ele comprou 10 tábuas de caixaria de madeira, mandou cortar e tal, fez as primeiras 100 raquetes. Aí vendeu, comprou material para fazer 200 e o negócio começou assim. Em Garopaba? Em Garopaba. Na verdade, não era nem na garagem de casa, porque na época ainda não tinha garagem em casa, então era meio que... Eu nem sei como é que o pai e a mãe deram conta, mas foi em Garopaba, assim. E claro, né, a história ela é um tanto quanto extensa, porque como é que hoje o maior fabricante de produto ortopédico do Brasil começou fazendo raquete de frescobol, né? Então tem bastante história aí nesse caminho, é bem legal, assim. Show. Vamos ouvir um pouquinho dela hoje e vou aproveitar o gancho então para falar um pouquinho da temática do nosso episódio de hoje. A gente vai falar de sucessão empresarial familiar. Começasse dizendo que a Hidrolite tem 35 anos, completa esse ano 35, então ela é de 87. Eu sou de 88, tenho 34. A Hidrolite veio antes de mim. Se eu não me engano, tens 33, Rafa? 33, sou de 89. Então logo se vê que tu já és a segunda geração, né? Então a gente vai ter um case com certeza de sucessão familiar, porque se tu és diretor e a empresa foi fundada pela família antes, então tu és o sucessor da empresa e isso tem tudo a ver com o nosso episódio, né? Legal. Sabe que Family Business lançou um estudo das empresas familiares, aquelas que se consolidam, né? A gente não está nem falando dessas empresas que nascem e morrem logo no começo, a gente está falando daquelas que duram até o tempo de poder ser assumido por uma segunda geração da família. Só 70% das empresas resistem à transição para a segunda geração. E dessas, só 70% não, desculpa, 70% morrem nessa transição. 30% só resistem. E dessas, na transição para a terceira geração, 80% minguam e morrem também. Então, é muito complicado essa transição, esse momento em que um patriarca, um fundador, precisa passar a empresa para um familiar. É um momento extremamente crítico, que define a vida, a continuidade ou a morte desses entes jurídicos dessas empresas. E isso é bastante relevante porque 90% das empresas, dos negócios, são familiares.
Não são de capital, não são investidores que definem investir num fundo que vai empreender algo. São negócios familiares, né? O pai que compra as caixarias e faz as raquetes para vender e vai desenvolvendo até se tornar o maior player de órtese do Brasil. Então, a gente vai falar desse tema que é extremamente relevante e eu quero ouvir um pouquinho da tua história a respeito disso. Como que vocês operaram, quais foram os erros, o que tu farias diferente. E depois a gente vai dar uma palhinha, umas dicas para o ouvinte de como fazer essa sucessão. Na verdade, a dica da sucessão em si, do processo, vai ser um pouco da tua história, para que ele possa identificar, que ele possa pensar no processo empresarial dele. E depois eu vou dar umas dicas contábeis sobre esses processos de sucessão e continuidade familiar. Então, Rafa, eu queria começar entendendo como é que é dividida essa estrutura familiar empresarial hoje, né? O teu pai já não está mais conosco, né? O teu pai ele não é mais vivo, mas a gente tem a tua mãe e os teus irmãos que eu conheço e sei que participam, são ativos no negócio. Se puder explicar um pouquinho isso pra gente. Então, eu acho que assim, o grande mérito, o grande detentor do mérito da sucessão ter tido sucesso assim, foi do pai. Ele sempre foi uma fonte, ele sempre foi um mentor, ele sempre foi um mentor e ele, de uma forma muito habilidosa, que eu não sei descrever bem, mas ele sempre encucou na minha cabeça, ele sempre embutiu na minha cabeça o sonhar grande, o pensar para frente, o empreender, o fazer as coisas acontecer. O meu pai e a minha mãe, eles vieram de um lar muito humilde, assim, muito, muito, muito humilde, mas meu pai era um cara muito visionário. Ele era um cara muito visionário. E ele possivelmente não foi ensinado a ser assim, não, Rafa? Porque se ele é de um ambiente muito humilde, de uma cidade que é pequena hoje, eu penso na época. Pequena. Então isso era algo muito dele, né? Para quem não sabe, Garopaba na década de 80, né? A gente é de Garopaba, na década de 80 era uma vila de pescador. E eu, sinceramente, eu não sei de onde que o pai trouxe esse empreendedorismo nele, eu não sei, mas ele sempre se destacou, ele sempre pensou lá na frente, ele sempre... Quando eu era guri novo, assim, eu ia encher o saco dele, pegar no pé dele e tal, e dizer, porra, pai, o meu sonho é comprar um Porsche. Ó, pai, um dia eu vou ter um Porsche, um dia eu vou ter um Porsche, um dia eu vou ter um Porsche. E diferentemente, né, da grande massa do que eu vejo das educações dentro dos lares, dentro das casas, ao invés dos pais dizerem para os filhos, cara, deixa disso, tu nunca vai alcançar, tu nunca vai conseguir, isso é bobagem, olha pra ti, tu é um fudido, tu é pobre, tu nunca... Ele sempre dizia, não, meu filho, trabalha que tu vai ter, trabalha que tu vai ter, trabalha que tu vai ter. E ele foi embutindo, colocando isso sempre na minha cabeça, e a gente sempre trabalhou e a gente vem carregando isso, assim, o fato de empreender, fazer coisas novas, topar novos desafios, porque o empreendedorismo, ele se define dessa forma, né? Cara, que problema que a gente vai enfrentar? Ou melhor, assumir riscos, né? Assumir risco. O empreendedorismo, eu acho que ele se define de uma forma, problema de quem que a gente vai resolver, né? E aí vamos empreender nesse viés, nessa frente, resolver o problema de alguém. Então, acho que o grande responsável pelo sucesso da sucessão, assim, foi ele. Quando eu tinha 18 anos, eu sempre trabalhei na empresa. Sim. Ele nunca, uma coisa assim, eu acho... Isso é uma coisa que eu queria até fazer uma intervenção, o Rafa, e a gente vê muito os nossos pais como heróis, e claro, teu pai fundou a empresa e ele te deu toda essa carga de valor que tu acabaste de relatar. Mas o interessante é que sempre existe nessa transição, seja por causa mortes, seja por uma retirada, a empresa, a não sei que haja o fechamento, sempre existe um sucedido.
mas nem sempre existe um sucessor. Então, eu acho que ambos são igualmente responsáveis pelo sucesso da transição, né? Porque vai haver um fundador e os herdeiros, eles nascem herdeiros, mas o sucessor, ele se forma sucessor. Então, eu acho que vocês dois foram muito responsáveis por isso, né? E eu sei que tu tens irmãos também, e que a tua irmã participa ativamente da empresa, me parece um braço direito teu, e eu acho isso fantástico, porque as famílias, elas são berços de conflitos também, de amor, de paixão, mas de conflitos. E então a gente tem os problemas familiares como desafio das sucessões e das empresas familiares. E a forma como vocês conseguiram organizar isso me chama bastante atenção. Depois eu vou te fazer umas perguntas para entender um pouco melhor disso. Mas o teu pai, imagino, tenha sido muito responsável, mas o sucessor também, porque é um elemento que sem ele não existe sucessão. Não tem como haver uma sucessão havendo só o sucedido. Precisa ter os dois sujeitos. E eu queria entender se o teu pai percebia esse sujeito em ti já de pequeno, e se tu consideras que o processo de sucessão começou nessa fase, então, Rafa, quando ele te estimulava, quando ele te levava para dentro da empresa, eu não sei. Quero entender um pouco como é que foi esse desenvolvimento do novo diretor que coincidiu de ser um cara da família, porque o sucessor não necessariamente precisa ser um filho, não necessariamente precisa ser um parente. Um herdeiro preferencialmente é, mas o sucessor pode ser alguém alheio à família, que tenha habilidades, que se dedique para aquilo, que seja eleito para aquilo. É muito comum que o erro na sucessão seja a falta de talento dos herdeiros para tocar aquilo. E a falta de coragem, muitas vezes, do sucedido de dar uma porrada na mesa e dizer não vai ser nenhum de vocês. Por amor a vocês e por uma responsabilidade social no negócio, eu vou precisar chamar outra pessoa ou um grupo. Então eu quero entender um pouco esse processo, se o teu pai te percebia, se ele falava, se isso era explícito ou tu entendeu isso com os sinais, com a convivência de vocês. Como que foi esse processo, Rafa? Não, explícito não era. Explícito não era, mas mais uma vez, eu acho que o processo de sucessão ele começa em casa. O processo de sucessão de uma empresa familiar, ele de fato, definitivamente, começa em casa. O meu grande objetivo era, de alguma forma, pagar de volta o meu pai pela criação tão amorosa, assim, tão... É difícil tu separar, né, os vínculos familiares com o trabalho de executivo em si. Então, de uma forma ou de outra, eu queria dar o give back para ele, né? Eu queria dar orgulho para ele. Então, ele percebia em mim, assim, o raciocínio lógico, o raciocínio rápido, a aptidão, a resiliência. E ele, de uma forma ou de outra, ele ia me fomentando, ia me incentivando. Até que um determinado ponto, eu peguei e larguei a faculdade. Eu cresci... literalmente a minha infância e a minha adolescência foi dentro da empresa, no chão de fábrica, ajudando a minha mãe na produção, porque se dividia assim, né? Minha mãe na produção, meu pai tocando o escritório. Então eu literalmente cresci dentro da produção, dentro da fábrica, e eu tenho muita... É uma parte que eu curto muito, assim, essa parte fabril da coisa, né? E o processo fabril em si. Com quantos anos, assim, Rafa, tu lembra de ir para a empresa? Com 5, 6 anos. Já era. 5, e nessa época fazia raquete? Não, já tinha migrado. Aí fazia prancha de Buddy Bird. Fazia prancha de Moribug que todo mundo ganhava uma daquela no Natal, né? Sei, eu tinha uma meio de isopor, assim, um material meio... Isso. E um grande detalhe, assim, que eu acho que são as coisinhas pequenas que vão moldando o caráter, né? Ele nunca me deu mesada. Ele não me dava mesada. Sempre a mesada não era uma mesada porque era uma contraprestação de um serviço que eu fazia. Então, eu trabalhava um turno, ele me dava R$5. Eu trabalhava outro turno, ele me dava R$5. Eu fazia o turno que eu queria, entre aspas. Mas eu só ganhava se eu trabalhasse. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Então, isso foi encucando em mim
Isso inculcando em mim, não, peraí, eu não vou ganhar nada de graça, eu trabalho, eu ganho, eu não trabalho, eu não ganho. Apesar de parecer uma coisa ser tão simplista, tão simplória, mas isso vai inculcando na cabeça da criança, da adolescente, a meritocracia. E assim... Pessoal, até eu quero deixar claro para vocês aqui, né, para não interpretarem errado, porque na época em que a gente foi formado, desenvolvido, não existia essa questão da lei da palmada. Era normal que os pais incentivassem os filhos à execução de uma tarefa que não fosse árdua, laboral, mas sim para aprender, para dar valor para as coisas. E foi assim na minha casa, foi assim na do Rafa. Eu não enxergo problema nenhum nisso, né? Hoje a gente tem uma sociedade que eu considero muito cheia de mimimi, Rafa, e claro, a gente tem que entender que existem sim de fatos de exploração infantil. Sem dúvida. A gente tem que entender que existem sim de fatos de intervenção física, que hoje eu percebo que não precisa, eu nunca precisei com o meu filho, mas a gente precisa interpretar e entender as histórias com uma visão contemporânea. Então, na época, isso era o normal, isso era algo de valor. Na época, isso nos ajudou a nos formar os seres humanos que nós somos. Né? Então, às vezes as pessoas ficam muito de mimimi, não, a criança tem que brincar. Mas era uma faculdade tua isso ali, era uma opção tua, tu gostavas de fazer aquilo. Muito possivelmente, se tu falasse, pai, tem que fazer uma atividade do colégio, eu quero brincar agora, teu pai não falaria, não, tu tens um turno para cumprir, executa isso aqui, vai lá operar uma máquina. Não era isso, não, Rafa, mas sim uma geração de valor, o filho começar a dar valor para aquilo, aprender, ter empatia com os funcionários, com o negócio. Então, ouvinte, entenda por esse viés. Isso é bem importante mesmo, que a nossa geração, da qual a gente foi criada para hoje, muita coisa já é diferente. Mas até a gente como criança, cara, o pai e a mãe trabalhavam tanto... O pai e a mãe trabalhavam tanto que era até a gente estar presente na fábrica, era até uma condição da gente estar próximo... Era até uma condição da gente estar próximo dos nossos pais, né? Pra ter ali. Porque, eles passavam o dia todo trabalhando. Se eu estivesse trabalhando, eu tava perto Muitas vezes à noite também, não? Muitas vezes à noite. Então, tão simples quanto isso. E, enfim, com 18... O empresário não tem horário para cumprir, né? Ele tem compromissos para honrar, ele tem uma família para alimentar, ele tem funcionários para não deixar na mão, ele tem clientes que precisam ser atendidos, né? Eu não sei se quem estiver escutando aqui não for empresário, cara, o empresário ele acorda pensando no negócio, ele dorme pensando no negócio, ele sonha pensando no negócio, é bem diferente, assim. Mas, enfim, eu com 18 anos eu subi pro escritório, entre aspas, né? Expressão que a gente usava, assim, para dar uma força pro meu pai. Tu és o primogênito? Eu sou do meio. O do meio. Eu sou do meio. A tua irmã é mais velha, a tua irmã é mais nova? A minha irmã é mais moça e eu tenho um irmão mais velho e a minha mãe também. A tua mãe também. E aí, a tua irmã ainda não trabalhava, não se envolvia com as questões da empresa? Não, porque ela estudava fora. Tá. Ela estudava fora. Mas eu procurava nessa época, com 18 anos, então o negócio era muito menor do que... Mas já trabalhava com neoprene, com órtese nessa época? Nessa época, sim. Fisioterápica já, suas ortopédicas? Mais parte esportiva, mais luvinha de musculação, sapatilha de natação, pranchinha de natação, mais esse viés esportivo focado em academia, assim, né? E a cabeça, o desenvolvedor do produto era o teu pai? Era o pai. Ele chutava, cabeceava, cobrava escanteio. Era o pai e a mãe. Era o eu presa. E o pai, ele tinha uma habilidade tão foda comercial que ele vendia o troço, ele vendia o produto. A gente não tinha o produto no portfólio, mas ele vendia pro cara, que o cara queria comprar, depois ele chegava na fábrica e dizia, nega, que era a forma como ele chamava a minha mãe, eu vendi tanto desse aqui pro cara, dá um jeito de produzir e entregar, já recebi, então te vira, sabe? Ele era um vendedor nato. Só que ele tinha um pouquinho de dificuldade na parte de administração, na parte de finanças. E eu não entendia nada de finanças, mas eu sabia que aquele era um gargalo dele, então eu pensei, preciso me dedicar nisso. E aí foi o match perfeito. 2007 eu fui pro escritório, né, quando eu fiz 18 anos, e aí comecei a ajudar ele, aí o negócio explodiu. Tu trabalhavas do lado dele daí? Eu trabalhava do lado dele.
do lado E dele. tu eras nessa época o único dos irmãos que trabalhava do lado deles ou a família toda? Nessa época, sim. E a minha mãe, né? Então, basicamente, a formatação nova era eu no financeiro administrativo, o pai no comercial e a mãe na produção. Então, esse foi um formato durante alguns poucos anos ali. E, Rafa, vocês tinham conflitos nessa época? A gente tinha, mas a gente sanou o conflito de uma forma, assim, meio simples ou simplista. Que foi cada um abarcou uma responsabilidade e um não se metia... Ah, legal. Vocês fizeram uma divisão... por área, por responsabilidade. Sem assessoria, sem consultoria nenhuma. Vocês chegaram na conclusão que isso vai ser... Na raça. Era que a gente entendia que fazia sentido, então... Vambora, vamos tocar. E a gente foi tocando, então, de 2007 para 2013, né, que o meu pai, ele morre em abril de 2013, ele infarta, ele morre literalmente da noite pro dia depois de fazer uma maratona. Ele faz 9 anos agora, quase 10 anos. Vai fazer 10 anos agora ano que vem, né, em abril. Tu tinhas 24 anos? Eu tinha 24 anos. 24 anos. Então, de 2007 até 2013, a gente dá um salto, todo ano a gente crescia 50%, 60%, 70% ao ano. Era um crescimento maluco, um crescimento insano, sem conhecimento teórico, sem fundamentos de administração bem definidos. A parte de organização documental administrativo era comigo. Sim, mas era pouco profissional, então, na época. Era muito mais focado no core do negócio, até porque o brasileiro, na época, não tinha tanto cuidado, né, com as sociedades, com a questão fiscal, com a questão organizacional, com software. Era mais amador, né? O Brasil como um todo era mais amador, né? Era mais amador, mas eu tenho um grande êxito na minha carreira, que eu considero o maior êxito da minha carreira, que sempre em paralelo à evolução de receita do negócio, eu procurava evoluir a gestão do negócio também. Eu sempre tentava galgar essas duas frentes em paralelas para não perder a mão do negócio lá na frente. E isso era uma visão que o teu pai compartilhava? Sim, ou não? E ele te deu autonomia dessas escolhas? Quando eu comecei a ajudar o meu pai, com 18 anos, ele me disse a seguinte frase: meu filho, tudo o que tu fizeres, fazes da forma certa, do jeito certo e com a motivação certa. Se tu fizer tudo isso, tu vai ter sucesso, tu vai se dar bem. Não comete alguns erros que eu cometi no passado, algumas cagadas, algumas lambanças que eu fiz. Não faz isso. Tudo o que tu fizeres, faz certo. Paga os teus impostos em dia, cumpre com as tuas obrigações rigorosamente em dia, faz tudo certo que tu vai eliminar muitos problemas daqui para frente. Eu tomei isso como uma máxima para mim. Legal. Rafael, eu conheço a família, eu sei que vocês são cristãos, e me parece que esse valor é bem explícito em vocês e no negócio de vocês. Tu acha que isso ajudou muito? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É quando tu faz tudo certinho, assim, tu minimiza de forma muito grande a probabilidade de acontecer alguma coisa errada, né? Então, cara, sem sombra de dúvida, eu acho que o principal conselho, cara, é fazer tudo certo, do jeito certo e com a motivação certa, assim. Tu vai deixar de resolver muito problema. Tu não precisa ser religioso, mas pelo menos seja ético, né? Mas meu pai não era religioso, meu pai não era religioso. Meu pai não era, Rafa? Não, meu pai não era, mas ele tinha esses valores, assim, muito intrínsecos a ele. E ele passou isso pra gente também, e hoje isso é uma máxima pra gente, assim, fazer as coisas certas, do jeito certo, com a motivação certa. Isso sempre ficou cravado na minha cabeça. Cara, que show. Não interessa o que acontecesse, o que tivesse em jogo. E aí onde entra a validação dos teus princípios e valores, né? Não interessa o que tu vai perder por manter aquela posição. É nesse momento que eu ratifico. É nesse momento que tu... É o que eu costumo sempre falar, assim, esse é o momento que divide o menino do homem, sabe, assim, quando tu tem... No momento que é fácil fazer, fácil pagar a conta, quando tem dinheiro é fácil pagar a conta. Tu só prova o teu valor e os teus princípios quando tu tá diante de uma situação que tu tem muita coisa para perder, aí tu paga por aquilo ali que tu acredita que aquilo é o certo. Aí sim, aí tu tá... Isso é princípios e valores. Rafa,
Vamos acelerar, que a conversa está muito boa. Parece que a gente conversou 5 minutos, cara, já foram 25. Barbaridade. Deixa eu te fazer umas perguntas rápidas que eu acho que são extremamente importantes aqui. Podemos falar de 2013 ou é complicado para ti? Não, tranquilo. Hoje já superei, já. Tá. Cara, quando teu pai faleceu, como é que era a estrutura familiar? Tu ocupavas que cargos? Teus irmãos participavam da empresa? Só tu e a tua mãe? Participava eu, a mãe e a minha irmã, mas assim, de forma mais na frente no dia a dia da operação. Eu cometi um acerto muito grande nessa época, que foi uma grande virada de chave. A gente crescia muito de 2007 a 2013, ali 50%, 60%, 70% ao ano. A gente não tinha capital. Então a gente vivia tomando crédito de curto prazo no mercado e era muito difícil a nossa despesa financeira lá no espaço. Então quando o pai morre, eu pego uma depressão ferrada, crise de pânico, um monte de coisa ruim. Eu dou uma estagnada no crescimento, cresço 13, 14 bem pouquinho, de forma proposital, cresço bem pouquinho, até para encarar a doença também. E eu deixo de ser extremamente tomador de crédito e passo a ser superavitário em crédito. Então, ao invés de eu tomar dinheiro emprestado, agora eu começo a aplicar em banco. Mudou a estrutura de capital da empresa. Foi um dos 2013 e 14. 13, 14. Aí, 15 eu botei o pé no acelerador de novo, só que capitalizado. Quando teu pai faleceu, tu sentou na cadeira do presidente ou a família chegou a pensar, não sei, pode ser a mãe, pode ser outra pessoa? Quando ele faleceu, já se sabia que tu eras o sucessor? Não, já se sabia que era eu, já. Cara, que legal, porque as pessoas costumam ver a sucessão como um evento, mas ela é um processo. Se ela for um evento, ela vai dar errado. Porque quando ela for evento, quando isso não for conversado, não for preparado de cedo, eles vão abrir inventário, vai começar a ter conflito e o troço não vai dar certo, porque é uma coisa, principalmente se tem mais de um sucessor habilitável, ou mais de um herdeiro, ainda que só um sucessor, é muito provável que haja conflito, isso não dê certo. Então, eu vi que vocês trataram isso tudo como um processo e não como um evento. Eu acho que é por isso que deu certo. Tinham 2 sujeitos aí nessa história, eu acho que tinha muito mais, os funcionários, a mãe, os irmãos que também foram compreensivos, que sabiam da vontade do pai, dos esforços que tu envidava na empresa. Eu sempre te vi como um cara muito justo com todo esse ambiente. Mais 2 protagonistas aí que acho que fizeram isso dar certo. Tu começou dizendo que o grande responsável foi o sucedido, o teu pai. Eu acho que os grandes responsáveis foram o sucedido e o sucessor. Cara, mas eu sei que a realidade formal daquela época não era de hoje. Depois de algum tempo, tu começaste a tornar a parte burocrática formal muito mais profissional. Né? Saiu de uma limitada e foi para uma SA, organizou no estatuto da empresa o papel de cada um, determinou formas e mecanismos de que na tua falta, na falta do atual gestor, a sucessão compulsoriamente seja mais bem realizada, porque se você tivesse entrado em conflito na época, o plano não podia ter não dado certo. Então, tu tiveste algum problema durante essa sucessão dessa parte burocrática ou formal que te fez despertar isso? Ou só acesso a empresas maiores, alçadas maiores, mais condições financeiras, porque a empresa cresceu bastante e decidiu fazer toda essa preparação para a terceira geração? Ou algum outro elemento te despertou a vontade de preparar? Não, eu não tive nenhum problema. No seio familiar a gente se dá muito bem, com a graça de Deus. A minha preocupação, ela sempre tinha em vista a perpetuidade do negócio, né? Eu precisava garantir que se acontecesse alguma coisa comigo, porque é dali que a minha família come, né? E é dali que quase 500 pessoas que trabalham conosco também comem. Então eu vejo que eu não poderia me dar ao luxo de acontecer alguma coisa meio trágica comigo, porque eu sou muito novo, então eu ainda tenho 40, 50 anos pela frente aí. Então eu senti o peso da responsabilidade de eventualmente acontecer alguma tragédia comigo, né, da minha pouca idade. Então eu precisava assegurar que o negócio teria a perpetuidade, né, porque assim como meu pai morreu da noite pro dia, então eu sempre tive esse quê de preocupação com o time e com a família, com todos os stakeholders e tal, né, para manter a perpetuidade do negócio. Legal.
Rafa, a gente está caminhando para o fim. Quero te agradecer muito por contar um pouco do teu case. Infelizmente tem muita pergunta ainda para fazer, tem muita coisa para falar. E eu espero que tu aceite o convite para uma próxima oportunidade de a gente retomar essa nossa conversa. Eu sei que tu tens muita coisa para contribuir para o empresário, para o empreendedor, para o profissional que está ouvindo o nosso podcast, assistindo esse programa. Muito obrigado e quero agradecer também o ouvinte. E se não está inscrito, se inscreve no canal. Esse foi o nosso segundo episódio do Conta Mais. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Um abração aí.